Bom dia, boa noite, boa tarde, galerinha do sexto ano. Estamos em volta aqui, agora sim, para falar dos movimentos e consequências, movimentos da Terra e suas consequências, né? Vocês sabem que a Terra ela tem dois tipos de movimento de rotação e inclinação. No caso, esses são os movimentos básicos, né? Que a Terra tem mais de 10 movimentos, né? Que não vem o caso nós estudarmos ele aqui agora, porque vocês nunca vão trabalhar com ele, nem tampouco no ensino médio, sobre esses movimentos da Terra. Só uma pessoa que trabalhasse no ramo da astronomia, né, trabalharia em relação a esses movimentos da Terra que nós não vamos trabalhar. Né? Como dizemos no cenário 1, a Terra realiza danças movimentando-se no espaço celestial com vários movimentos, porém, dois deles destacam-se por provocar consequências sensíveis e visíveis no espaço natural geográfico. São os movimentos de rotação e o movimento de translação. Vamos falar inicialmente do movimento de rotação. É um dos movimentos mais importantes que a Terra executa e corresponde a um giro que ela faz em torno do seu próprio eixo, como se fosse um peão, não é? Esse movimento tem uma duração de aproximadamente 24 horas, para ser mais exato, 23 horas e 56 minutos e 4 segundos. Esse período corresponde a um dia no calendário. As consequências desse movimento são a sucessão dos dias e das noites. O movimento giratório diante o Sol faz com que, enquanto a face do planeta que está iluminada pelo Sol, outra esteja completamente na escuridão, gerando o dia para algumas áreas do planeta e a noite para as outras áreas. Entre a faixa de luz e a escuridão, encontraremos uma região de meia luz, que depende da porção do espaço terrestre, pode ser denominada entardecer ou amanhecer, que é a transição entre o dia e a noite e entre a noite e o dia. Os fusos horários também é outra consequência do movimento de rotação da Terra. O estudo dos fusos horários apresenta a oportunidade de misturar todo o conhecimento que acumulamos até agora. Observe. Inicialmente aprendemos que o conceito de espaço e paisagem, um pouco depois, caminhando na trilha de orientação sobre o espaço geográfico, e nesse momento aprendemos a orientar-se pelos pontos cardeais e assim, de forma natural, estudamos os pontos cardeais leste, localizado aproximadamente onde o Sol nasce, e todas as manhãs daí denominados a nascente. Então o Sol sempre nasce ao leste. E a Terra ela apresenta 24 fusos horários. Cada fuso equivalente a 15 graus entre um fuso e o outro. Para entender as diferentes horas que existem sobre o planeta Terra, é necessária a utilização desse conhecimento, pois se o sentido do movimento de rotação da Terra é de oeste para leste, e o Sol nasce a leste, essa posição do planeta é que recebe o primeiro raios solares. Portanto, a hora dessa região é mais adiantada do que as das partes que estão a decorrer a oeste. Passo agora a saber como se identificar as horas exatas em diferentes pontos da Terra. Para isso, busque, na maioria dos conteúdos, estudamos que as coordenadas geográficas aprendemos de forma criadas uma faixa de meridianos ligados de um polo ao outro, sendo mais importante o meridiano de Greenwich, que é considerado o ponto de partida dos fusos horários, ocorrida no ano de 1884 em Washington, nos Estados Unidos, foi quando escolheram esse ponto como o ponto de partida para os fusos horários. Ele passou a ser utilizado até hoje para padronizar todas as horas do nosso planeta. A partir dele,
A partir desse momento, foram criadas 24 faixas de fuso. Lembre-se que o dia possui 24 horas, né? Sendo 12 na faixa do lado leste, à direita de Greenwich, e 12 do lado oeste, à esquerda de Greenwich. A partir de Greenwich, as horas são mais adiantadas em direção a leste e mais atrasadas em direção a oeste, não é? Em virtude da posição do nascimento do Sol e do sentido do movimento de rotação, todas as áreas localizadas a leste de Greenwich possuem horas mais adiantadas que as áreas que estão a oeste do meridiano. E aí eu tenho esse exemplo aí do globo terrestre reportado por cada fuso horário desse aí, corresponde a 15 graus, cada fuso. E o Brasil é um país que apresenta 4 fusos horários, que em outra hora também já teve 3 fusos horários, mudaram de novo para 4 fusos horários. O fuso horário brasileiro, atualmente observado em 16 de fevereiro de 2014 e 19 de outubro de 2014. O Brasil apresenta 4 fusos horários diferenciados, está a 2 fusos do meridiano de Greenwich, a 2 fusos a menos, na realidade, do meridiano de Greenwich. Você deve notar que o Brasil está localizado a oeste e à esquerda do meridiano de Greenwich, portanto, todas as horas do nosso país estão atrasadas em região a Greenwich. O Brasil possui 4 fusos horários, como podemos observar no mapa da página 95. O primeiro deles é 2 graus a menos, ou 2 horas a menos em relação ao meridiano de Greenwich, na ilha de Fernando de Noronha. Não é? O segundo, 3 graus a menos, 3 horas a menos, não é? Abrange a região sul, sudeste e nordeste, além de todos o estado de Tocantins, Pará, Amapá e Goiás. Esse horário é o oficial de Brasília, chamado horário de Brasília. E o quarto abrange o estado de Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima, bem como parcela do Amazonas, e é 1 hora atrasada em relação ao horário oficial do Brasil. O quarto está no estado do Acre, 5 horas a menos que meridiano de Greenwich. Então nós temos 4 fusos horários no território brasileiro. Vamos falar agora do caminho aparente do Sol, que na realidade as pessoas pensam que o Sol anda, na realidade não é. É justamente a Terra, através de movimento de rotação, que faz esse caminho aparente do Sol, que é uma consequência também do movimento de rotação. Com certeza você já deve ter notado que desde que a hora em que você acorda até a hora que você vai se preparar para jantar, o Sol não se encontra no mesmo ponto do céu. Temos a impressão de que ele passa sobre nossa cabeça ao longo da manhã e da tarde. De manhãzinha, ele está a leste, abaixo do horizonte, onde, desse momento em diante, descreve uma rota de subida ao céu, que faz que mais ou menos ao meio-dia esteja a pino, ou seja, no centro, sobre nossas cabeças. A partir de então, começa a baixar no horizonte em direção ao oeste, até desaparecer no final da tarde. Na verdade, não é o Sol que se desloca de leste para oeste, sim o nosso planeta, que descreve uma trajetória de oeste para leste, fazendo com que o tamanho da sensação do Sol esteja passando sobre tenhamos a sensação que o Sol esteja passando sobre nossas cabeças, quando na verdade somos nós que estamos girando sobre o nosso próprio eixo em relação ao Sol. Esse é o chamado de movimento de rotação, que provoca essa consequência. Vamos falar agora do movimento de translação e suas consequências. O movimento de translação, você sabe que é o movimento que a Terra exerce em torno do Sol, ou seja, uma órbita, Esse movimento em torno do astro-rei não apresenta forma circular, e sim uma forma elíptica, como eu falei para vocês. Ou seja,
circular achatada elíptica. Essa trajetória, o eixo da Terra em torno do qual o planeta realiza a rotação. Apresenta-se inclinado em relação ao plano de órbita que mostra na figura acima, não é? Esse movimento tem a duração de 365 dias, 6 horas e 48 minutos e 46 segundos. 365 dias e 5 horas, 48 minutos e 46 segundos. Ou 365 dias e 6 horas. Que posteriormente, essas 6 horas vão se transformar no chamado ano bissexto. Por quê? Se eu tenho 4 anos, cada 4 anos eu tenho um ano bissexto. 65 dias e 6 horas. Essas 6 horas que ultrapassam 365 dias são multiplicadas por 4. E 4 vezes 6 dá 24, ou 1 hora. Essa 1 hora, a cada 4 anos, é colocada no mês de fevereiro. E aí um ano passa a ter 366 dias. É chamado ano bissexto. Nesse ponto, você deve estar perguntando para onde foram as 6 horas retiradas da duração total da translação. No ano de 1582, para corrigir o atraso acumulado nos calendários utilizados anteriormente, Agostinho e Juliano, o Papa Gregório XIII modificou e ajustou o calendário, passando a chamá-lo de calendário gregoriano. Nesse calendário, as 6 horas dos 365 dias desapareceram e a cada 4 anos, um dia a mais é incluído no mês de fevereiro, que passa a ter 29 dias, e o ano 366 dias, por isso chamado ano bissexto, justamente por conta dos 2 números 6 que aparecem no final dos 366 dias. O último ano bissexto foi em 2016, e o próximo é justamente esse que nós estamos vivenciando agora, o ano 2020, o ano que não existiu. Para você querer saber se o ano é bissexto, é só você observar se tem a Olimpíada, que as Olimpíadas só ocorrem em ano bissexto. Tendo a Olimpíada ano bissexto. E esse ano de 2020 foi o único ano da história dos Jogos Olímpicos modernos que não ocorreram Olimpíadas no ano bissexto, graças à pandemia, que foi um dos fatores negativos também que trouxeram essa enfermidade no nosso planeta. Antes de apontar qual a principal consequência da translação, é necessário que aprenda que não é apenas a órbita que acarreta tais consequências, e sim a conjugação com a inclinação do seu eixo imaginário, que faz com que, ao longo dos anos, o hemisfério norte e sul recebam quantidades diferentes de luz solar. Isso resulta no surgimento de diferentes estações do ano, bem como a criação de ambientes climáticos de formações vegetais bastante diversificada. Como eu falei para vocês, essa inclinação do eixo imaginário da Terra faz com que eu tenha incidências de luz solar diferentes, formando assim, por exemplo, as estações do ano, consequências do movimento de translação. Observe a figura abaixo, nela você encontra graficamente representado o movimento anual de translação terrestre. Também são representados seus períodos das 4 estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. Além disso, estão iniciadas as datas de aproximação do começo de fim de cada uma dessas estações. Essas datas recebem o nome de solstício e equinócio. Solstício ocorre entre os dias 20 e 21 de junho e 20 e 21 de dezembro. Em 20 e 21 de junho começa o solstício de inverno no hemisfério sul e verão no hemisfério norte. Então, no hemisfério sul, os dias vão ser maiores que a noite, e no hemisfério norte, o inverno no hemisfério sul, as noites vão ser maiores que os dias, e no hemisfério norte, como é verão, eu vou ter os dias maiores que as noites.
é chamado de solstício, justamente entre o período de 20 e 21 de junho e 20 e 21 de dezembro. Em 20 e 21 de dezembro começa o verão no hemisfério sul e no inverno no hemisfério norte. Ao longo dessa trajetória, durante os dias e as noites, varia a palavra solstício, significa parada do sol. Recentemente, a crença dos gregos antigos que no dia 21 de dezembro o sol parava por um tempo maior, esqueceram nessa data a diferente duração entre os dias e as noites atingiram o seu máximo. Já a palavra equinócio significa noites igual aos dias, não é? Ou seja, o dia vai ter a mesma duração da noite no equinócio. E aí vai ocorrer durante o período de outono e da primavera, não é? O equinócio ocorre no outono e na primavera, ou seja, o dia tem a mesma duração das noites, são 12 horas cada um. Durante o inverno, eu tenho o solstício de inverno, ou seja, as noites vão ser maiores que os dias. Durante o verão, eu vou ter o solstício de verão, eu vou ter os dias maiores que as noites. Durante os equinócios, os dias vão ser da mesma duração das noites, ou seja, 12 horas cada um, ok? Observando novamente a figura, vemos que no dia 20 e 21 de junho, em virtude da inclinação do eixo da Terra e de sua posição em relação à sua órbita, o hemisfério norte é mais voltado para o Sol. Nesse momento, os raios solares incidem perpendicularmente sobre a linha do Trópico de Câncer, marcando o solstício de verão, começo do verão. No hemisfério norte e solstício de inverno no hemisfério sul. Para o hemisfério sul. Nessa data, os dias são mais longos que as noites e as noites mais curtas que os dias no hemisfério norte. Então, é como eu falei para vocês, essa questão do hemisfério norte e do hemisfério sul sobre o solstício e equinócio. Ok? Vamos falar agora da Lua e seus movimentos. O ciclo lunar. A Lua é um satélite natural e o nosso planeta está localizado a cerca de 380 mil quilômetros de distância da Terra. Não há atmosfera na Lua, o que torna a sua superfície inóspita, sem condições de existência humana. A intacta há milhares de anos, sendo afetada apenas pela colisão de meteoros. Você já deve ter observado que esses astros, com o passar dos dias, parecem adquirir diferentes formas. Na verdade, como a Lua não tem luz própria e nós vemos parte dela, está sendo iluminada pelo Sol. Então, como eu falei para vocês, nunca conseguimos observar o outro lado da Lua, chamado lado oculto da Lua, né? O ciclo lunar compreende de 4 diferentes fases lunar. Aparece dessa forma que nós vamos ver agora. Temos a lua cheia, quando a gente consegue ver a lua totalmente no céu, no hemisfério iluminado da lua, completamente voltado para a Terra, o modo que a face da lua inteira reflete a radiação solar, e a lua está gigantesca, chamada de lua cheia. Quarto minguante, a metade da superfície visível lunar é voltada para leste, iluminada, ou seja, quando ela está em quarto minguante, ela está em forma de letra D maiúscula, E aí é como você consegue identificar se ela é minguante ou se ela é crescente. Quando ela está em forma de D, ela é considerada minguante, ou seja, ela está começando a se formar uma lua nova, A lua nova, a gente não consegue ver a lua no céu, ela está totalmente encoberta pela sombra da Terra, A lua está entre a Terra e o Sol, dessa forma a face que vemos é a que não está iluminada, então ela está totalmente escura, no céu.
E a quarto crescente ou simplesmente crescente, a lua está em forma de C no céu, né? E aí, em forma de C, ela está em forma crescente ou quarto crescente. As posições intermediárias da lua, quarto minguante e quarto crescente, recebem os nomes que podem ser refletidos nos períodos que é apenas um quarto da lua ou metade do seu lado é visível, ou seja, a metade observada por nós. O período de tempo entre as duas e as novas consecutivas são de ao menos 29 dias e meio, correspondendo ao chamado lunação ou mês lunar. As fases da lua determinam as semanas, por isso, todos os meses podem ser afetados por 4 fases. E como vimos a seguir, o movimento das marés também influenciado pela lua, né? A maré, ela tem a lua na realidade tem uma gravidade e um poder, digamos assim, gravitacional sobre as águas das marés, um poder magnético que atrai a água da maré para próximo dela. E é por isso que quando a lua está cheia, né, o oceano também fica cheio. E aí, consequentemente, atrai grande quantidade dessa água para próximo aí, justamente por conta da época em que a lua está mais próxima da Terra e aí com sua elipse, e aí, consequentemente eu tenho o movimento da maré cheia, que afeta também no nosso organismo também. Se você passar muitas horas na praia, vai perceber que o nível do mar se modifica muitas vezes como se a água subisse e descesse, pois esse movimento ocorre 4 vezes a cada 24 horas, chamado de maré. Vamos entender por que isso ocorre. A lua exerce uma força de atração sobre a Terra e é nessa mesma força presente no universo que faz com que a lua gire em todo o nosso planeta. É como um astro tentasse puxar o outro. Como não se chega a um ponto de força de atração, a lua sobre a Terra provoca alguns efeitos que não percebemos nos continentes, mas conseguimos perceber nos oceanos, que devido à sua fluidez movem-se com mais facilidade. Ao girar ao redor do nosso planeta, há 2 movimentos que a lua se alinha com o Sol na Terra. Nesse movimento, a força de atração da lua sobre a Terra é acrescida à força de atração do Sol, influenciando o movimento das marés. Esse movimento corresponde às faces da lua cheia e a lua nova. Nesse período que ocorrem as marés mais altas do mês, chamados de sígidas ou vivas. Há ainda 2 fases e força de atração da lua. A Terra exerce a menor influência nas marés, a lua quarto minguante e a lua quarto crescente. É quando ocorrem as marés mortas ou mínimas. A cada dia ocorrem as marés altas e mais baixas, né? E aí eu tenho esse processo em que a lua acaba influenciando na maré. Vamos falar agora sobre o eclipse. O que é um eclipse? Eclipse é o encobrimento total ou parcial do astro, ou seja, quando o astro desloca na sombra do outro. Daqui da Terra podemos observar os eclipses lunar e o eclipse solar. O eclipse solar só pode acontecer durante a lua nova, momento em que a lua aparece no céu. Às 6 horas que se põe durante as 18 horas ao longo do dia, podemos não notar a presença, mas ocorrem momentos em que a lua fica alinhada entre a Terra e o Sol, e isso faz com que a estrela que ilumina nosso planeta fique escondida por alguns minutos, ocasionando um eclipse solar. Esse fenômeno pode ser total ou parcial. Já o eclipse lunar, quando a Terra fica perfeitamente alinhada entre a Lua e o Sol, ocorre o eclipse lunar, fazendo com que a Lua desapareça momentaneamente, nesse caso ocorrido apenas
em noites de lua cheia. A sombra da Terra é total ou parcialmente projetada na superfície lunar. E esse fenômeno ocorre 2 vezes ou 3 vezes por ano. Né? Então são esses os tipos de fenômenos que ocorrem na nossa Lua. Então, gente, eu vou ficando por aqui. Que vocês tenham uma excelente semana, né? Um excelente dia. Que Deus abençoe a todos. Essa, na realidade, foi uma continuação da nossa aula ao vivo que nós tivemos essa semana. Né? Que Deus abençoe a todos vocês. Um abraço e até a próxima.